Queridos irmãos, então vamos continuar hoje com o estudo do livro do Apocalipse e agora queremos, como geralmente, quero dar sempre uma revisão breve do que cobrimos até agora neste estudo. Como vimos no primeiro capítulo, vimos que é a revelação de Jesus Cristo que o Pai lhe deu. Depois vemos também no versículo 14, então talvez seja bom ler aqui Apocalipse capítulo 1, versículo 14, virar aí então aí, Apocalipse capítulo 1, versículo 14. Isto é um ponto importante aqui, porque algumas pessoas entendem isto incorretamente. Dizem que Apocalipse capítulo 1, perdão, não é no versículo 14, eu queria dizer no versículo 10, desculpa, no versículo 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por trás de mim grande voz como de trombeta. O dia do Senhor. Perdão, diz aí versículo 14, mas devia dizer versículo 10, peço desculpa. No dia do Senhor. Algumas pessoas não entendem bem o que isso quer dizer e por isso há certas pessoas que dizem, isto foi por isso no domingo. Não, não foi. Vejamos aqui em Joel, capítulo 2, versículo 31. Joel, capítulo 2, versículo 31. Joel, capítulo 2, versículo 31 diz: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, isto é os sinais celestes, que é, como sabemos, o sexto selo, que falaremos disso mais noutros dias durante o estudo, deste estudo, é o sexto selo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O dia do Senhor é o sétimo selo, que consiste de 7 trombetas. E por isso vemos aqui em Apocalipse capítulo 1 que o apóstolo João foi levado numa visão em espírito a um dia do futuro, ao dia destes eventos do sétimo selo do livro do Apocalipse. Também no capítulo 1 vê-se Jesus Cristo na sua glória e ele está no meio dos 7 candeeiros, que são as 7 igrejas. Estas igrejas, como cobrimos em vários estudos passados, também representam não só as igrejas daquela era, onde igrejas existiam, congregações existiam, mas também o desenvolvimento da igreja através das várias eras, até hoje em dia e até a vinda de Cristo, assim como representa atitudes que algumas pessoas podem ter e que precisamos de estar cientes dessas atitudes. Por isso, Apocalipse 2 e 3 tem a mensagens a estas 7 igrejas e através de mensagens de encorajamento, mas também em avisos que foram dados aos anjos, entre aspas, isto é, ao mensageiro, e nós cremos que isto seria aos líderes destas eras das igrejas. Em Apocalipse 4 e 5, vemos então uma cena perante o trono de Deus, em que os seres angélicos de alta autoridade, como os vários anciões e conselheiros ali, estão a adorar a Deus, e Deus então dá o pergaminho, este é o livro do Apocalipse, com os 7 selos a Jesus Cristo, que é o único que é digno de tomar o livro e abrir os selos. Vê-se isso então no capítulo 4 e 5. No capítulo 6 da Apocalipse, vemos os primeiros 6 selos. No último estudo, paramos
depois ler o versículo 1 e 2 de Apocalipse 6, isto é, o primeiro selo. Mas, para um ponto de interesse, do Apocalipse capítulo 7 adiante, são os eventos do último selo, do sétimo selo. E este sétimo selo, como vimos, é simplesmente o dia do Senhor, e que é referido, que eu referi há pouco no versículo 10 do capítulo 1, que é a visão que o discípulo João foi em visão, em espírito, tem uma visão do dia do Senhor. E por isso vemos que a maior parte do livro do Apocalipse perdão, é acerca de eventos durante este dia do Senhor. Então, continuando com isso, vamos agora falar um pouco acerca do reinado dos reinos gentios, que também falámos isso nos estudos anteriores, porque estamos a trazer o livro de Daniel e certas escrituras do livro de Daniel que são importantes para nós termos uma perspectiva mais correta, mais bem completa acerca de alguns dos significados do livro do Apocalipse. E por isso, um dos pontos importantes ainda do livro de Daniel é a estátua em Daniel 2, o sonho do rei Nabucodonosor, que é importante para termos esta perspectiva correta dos eventos do tempo do fim. Se não tivermos esta perspectiva correta, então podemos ser facilmente conduzidos a um mau entendimento, ou um entendimento incorreto de muitas profecias bíblicas. Se as pessoas dizem, olha, esta besta é isto, esta besta é aquilo, e vêm com ideias individuais, as suas interpretações privativas. Mas precisamos de pôr tudo num contexto para termos um entendimento completo do que estas profecias são. Por isso, Daniel 2 é muito importante e nos ajuda para termos um quadro de referência correto em relação às revelações, particularmente das duas bestas na Apocalipse 13 e 17. Vamos ver um bocadinho mais acerca disso daqui a pouco. Por isso, Daniel 2 é importante. Isso já abordamos também em parte no estudo prévio. Os eventos futuros do livro do Apocalipse são parte do que esta estátua, desta imagem, representa. Por isso, não podemos estar a ler, por exemplo, Apocalipse 13 ou Apocalipse 17 como descrições independentes e tentar pôr as nossas próprias interpretações particulares ou privativas, porque senão vamos entender essas profecias de maneira incorreta. E por isso temos que pôr tudo isto em conjunto, Daniel com o Apocalipse, porque um com o outro ajuda-nos a entender bem este significado. Por isso, isto nos ajuda a identificar quem são as nações, quais são os pontos importantes para focar e não para dizer, olha, estes são estes líderes ou estes líderes de negócios ou estes negociantes. Como, por exemplo, hoje em dia, como vocês devem saber, há um movimento muito forte por aí que é liderado por um grupo de negociantes
que se reúnem anualmente e muitos presidentes de nações se reúnem nessa reunião, que em inglês se chama the World Economic Forum, o Fórum Econômico Mundial, e, por exemplo, o líder desse fórum está a apresentar umas certas ideias de reiniciar tudo, de ter um novo, que chama o grande reset, ou quer dizer, reiniciar as coisas. E muitas pessoas pensam, olha, isto é capaz de ser a besta, ou coisa assim. Ora, por isso é que eu digo que é importante termos o entendimento de Daniel, e particularmente Daniel 2, para não ficarmos distraídos com estas coisas que não são a besta. Porque o diabo está a criar muitos enganos para enganar as pessoas, e precisamos ter cuidado para focar nos ensinos bíblicos da palavra, da Bíblia, e sem ser desviados. Então, no estudo prévio, nós abordamos este gráfico que mostra as profecias do reinado dos reinos gentios e vimos como Daniel 2 está diretamente relacionado com Daniel 7. Importante entendermos que entre Daniel 1 a Daniel 6, se me lembro corretamente, são descrições de eventos ou sonhos ou atividades entre os reis ou os governantes e Daniel. De Daniel 1 a Daniel 6. E, interessantemente, Daniel 1 a Daniel 6 está escrito em aramaico. A partir de Daniel 7, são visões e instruções ou, digamos, visões, coisas que Deus deu a Daniel e não através dos reis. E por isso, de Daniel 7 em diante, temos o que foi revelado a Daniel, enquanto que Daniel 1 a 6 é o que foi revelado através de outros reis. E por isso há uma sequência de 1 a 6 e depois Daniel 7 em diante, então assim em paralelo, digamos assim. Ora, Daniel 7 está diretamente relacionado com Daniel 2 e por isso em Daniel 7, versículo 1 a 4, que fala do leão, é relacionado com Daniel 2, a cabeça de ouro. Em versículo 5, o urso, e vemos isto aqui neste quadro aqui, vemos aqui que o urso está diretamente relacionado com os peitos e braços de prata de Daniel 2, da imagem desta estátua. Okay? Depois vemos que o versículo 6, que é este leopardo, tem ventre e quadris de bronze, algumas versões traduz como cobre, e esse representa o reino que veio da Grécia e sobre a liderança de Alexandre, que teve 4 divisões. E por isso, quando Alexandre faleceu, houve 4 divisões, o Reino do Norte, o Reino do Sul, o Reino do Oeste e o Reino do Oeste. E assim essas 4 cabeças. Ora, por isso vemos aqui que esta Daniel 7, versículo 6, tinha estas 4 cabeças, mais o versículo 5 mais uma cabeça, e no versículo 1 a 4 mais outra cabeça, faz um total até aqui de 6 cabeças. E por isso, quando vemos aqui a 4ª besta, que é estas pernas de ferro, então representa a
sétima cabeça, de Daniel 7. Este é um animal terrível, forte como o ferro, e esta besta de Daniel 7, vemos que tem 10 chifres. Vejam então, vamos ver aqui em Daniel capítulo 7. Perdão, vamos então ler Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Vamos ler primeiro o versículo 7. Diz assim: depois disto eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal terrível, espantoso, sob o nome forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés, o que subjava era diferente dos outros animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Então vemos depois que esses chifres representam reis que vêm, e que vamos ver um bocadinho mais daqui a pouco, esses 10 chifres. Vejamos então também que esses 10 chifres representam 10 ressurreições. Vejamos então aqui também em Daniel 13, vejam aqui Daniel 13, está aqui a besta com 7 cabeças e 10 chifres. Exatamente, em Daniel 7, está aqui estas 7 cabeças e os 10 chifres. Mas esta besta com 7 cabeças, que tem estas características que são representadas por estes reinos antecedentes. Vejamos então em Apocalipse capítulo 13, ler o versículo 1 e 2. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfémia. A besta que vi era semelhante a leopardo. Sim, leopardo. Como veem, é o ventre e quadris de bronze, que era a terceira besta de Daniel 7, leopardo. Depois diz, com pés como de urso. Então vê essas características da segunda besta de Daniel 7, como um urso. O peito e os braços de prata, que era este reino médio persa. E continuando a ler, e a boca como de leão. Mas a boca de leão, que era a primeira besta, cabeça de ouro, Daniel 2, a primeira besta como leão em Daniel 7. E então aqui vemos, digamos assim, talvez as partes mais dominantes ou mais fortes desses animais aqui representadas. E então vê-se também aqui em Apocalipse 13, versículo 2, continuando a ler, diz assim, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. E por isso vemos que é aqui uma besta que continua, que é parte, digamos assim, da imagem de Daniel 2, que continua através dessas pernas e até ter os dedos dos pés da mesma imagem, da mesma estátua. E por isso esta besta, que é uma besta, esta besta de Apocalipse 13 tem que ser a besta que tem uma continuação desse governo. E essa besta, está claro, sabemos que representa o Império Romano, que representa o Império Europeu. Sim, sabemos que tem 2 pernas. Sim, tem 2 pernas. Mas a descrição desta besta, como vamos ver mais a pouco, daqui a um pouco mais, a descrição desta besta é focada no Ocidente. E por isso esta besta, com 7 cabeças e 10 chifres, é especificamente representando
esta besta que subiu na Europa, o Império Romano. Vemos também em capítulo Apocalipse 13, versículo 3, diz assim: então vi uma das suas cabeças como golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Quer dizer, esta besta, que era o Império Romano, teve uma ferida mortal. Também diz assim, uma golpeada de morte. Mas foi curada, quer dizer, que não morreu. Sim, caiu, o Império Romano caiu, mas continuou noutras condições. E esse Império Romano caiu no ano 476 depois de Cristo, era corrente, que é a parte ocidental do Império. E como vemos em Daniel 2, tem duas pernas, e por isso é a parte ocidental e a parte oriental, mas a parte ocidental foi a que descreve esta continuação aqui que vamos ver deste império. Depois, continuando a ler em Daniel 7, vejamos então em Daniel 7, vamos então ler Daniel 7, se faz favor, voltamos então a Daniel 7. Daniel 7, versículo 8. Daniel 7, versículo 8, e diz assim: estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, isto é, outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que neste chifre havia olhos como os do homem e uma boca que falava com insolência. Vejam também no versículo 20 e 22 de Daniel 7, diz assim: e também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu, isto é, este chifre pequeno, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Versículo 21. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos. Este chifre pequeno, que representa, como sabemos, esta igreja, que fez uma guerra contra os santos. Esta igreja que foi formada com força, assim, no ano de 325 depois de Cristo, quando houve o Conselho de Niceia, e daí então começou a perseguição dos santos, fez guerra contra os santos e prevalecia contra eles. E isto continua, como diz aqui no versículo 22, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Quer dizer, até que o Pai disse: o tempo agora é correto, Jesus Cristo vem, a vinda de Cristo, Cristo vem, estabeleceu o reino de Deus a governar na terra, e então os santos possuíram o reino. Os santos, os ressuscitados santos, possuíram o reino. Por isso vemos aqui este chifre que aparece, que é este ponto aqui neste quadro, pequeno chifre, que arrancou os primeiros 3 chifres. O pequeno chifre, então, aparece, e vejam também em Daniel 22, Daniel 7, 24, Daniel 7, 24 a 27. Diz assim: os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e deles se levantará um outro, isto é um pequeno chifre, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. E versículo 25, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Ora, foi isso que aconteceu. Cuidou em mudar os tempos e a lei. Como? Por exemplo, o Conselho de Niceia, no ano de 325, mudou a mudança
de guardar o sábado para o domingo. E passaram a lei que deviam guardar o domingo. Mudou a Páscoa, no dia 14 de Nissan, para o domingo de Páscoa. E a Igreja Católica mudou os 10 mandamentos. Vocês podem ler o Catequismo da Igreja Católica. E vocês vão ver que o primeiro e o segundo mandamento da lei de Deus foram postos debaixo de um mandamento. Porquê? Porque o segundo mandamento está a dizer que não tenham ídolos, e assim, escondendo o segundo mandamento debaixo do primeiro, as pessoas não tomam assim tanta atenção ao princípio de não ter ídolos, porque a Igreja Católica está cheia de imagens e de ídolos. E para manter 10 mandamentos, tiraram o último, que diz que não cobiçem, o 10º mandamento, e fizeram desse mandamento 2 mandamentos. Como vocês conferirem isso no Catequismo da Igreja Católica. E por isso cuidaram mudar os tempos e a lei. E é o que vemos. Hoje em dia, não só isso, introduziram dias santos pagãos, que não são santos, dias de festas, como o domingo de Páscoa, como o dia de Natal e outros. E por isso essa igreja e esse reino debaixo de Roma está claramente identificado pela história. E por isso o que vai continuar daqui, tem que ser uma continuação do que começou com essa cabeça que foi a Babilônia. Daniel 2:7 claramente identificam um sistema desde a Babilônia que tem persistido até Roma. E assim, essa última besta é identificada como um sistema gentil, europeu, e a Igreja de Roma, que tem tido uma influência sobre o que chamam o Império Sacro Romano. Também esse sistema financeiro e religioso continua até hoje. E tem um impacto duradouro como o ouro. O ouro, Babilônia, a cabeça, o ouro tem um impacto duradouro e continua através da história desses anos. Por isso, a Babilônia, uma poderosa cidade, sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque diz-me, a Babilônia caiu, vai cair. Caiu e vai cair de novo, completamente. E tem operado até em almas humanas. Fisicamente e espiritualmente. Em escravidão. E particularmente espiritualmente. Destruindo pessoas. Ora, o espírito desse sistema tem sido combustível para o crescimento da Europa. A Europa, durante os períodos da Idade Média, recebeu muito dinheiro e hoje em dia, em partes da Europa, há certas entidades que têm o que chamam dinheiro antigo e têm bastante dinheiro que tem sido combustível desse sistema. Por isso, vê-se, durante os séculos que passaram, bilhões de pessoas sofreram e morreram na Europa por causa desse sistema babilônico que tem persistido até a era moderna e que logo vai ressuscitar. Vai haver uma última ressurreição deste, digamos assim, Sacro Império Romano. E isto não é uma dessas ideias. As pessoas dizem, olha, este país, ou aquele país, ou outro país, ou um grupo de nações. Tem que ser focado nesta linhagem da besta que vem de Daniel 2. Tem que ter esta continuidade. E por isso é que eu digo que é muito importante nós entendermos a importância de ligar a Apocalipse com Daniel para podermos identificar quem é
este sistema religioso e da besta que se vai levantar ao tempo do fim. Por isso, vimos, e eu dei este quadro no último estudo bíblico, vimos que este quadro e aqui a interpretação e a explicação dos símbolos, começando com a Babilônia, com a Pérsia, com a Grécia, o Império Romano, a queda do Império Romano, é claro, o ocidental. Depois houve 3, digamos assim, desenvolvimentos romanos que, interessantemente, de um ponto religioso, estes 3 sistemas, os vândalos, os érudos e os ostrogodos, tinham um sistema religioso baseado no arianismo. O que é o arianismo? O arianismo é a crença de que Cristo foi um ser criado, especialmente foi um anjo. E estes 3 tinham esse ensino. Quando esta igreja foi formada no ano 325, digamos assim, no Concílio de Niceia, essa ideia do arianismo foi, digamos, arrancada e posta em vez do arianismo, foi posto o ensino da Trindade. E por isso é que esse foi arrancado. E por isso hoje o arianismo não é assim tão, digamos assim, popular como a Trindade, mas era uma disputa que havia entre um ou outro. Mas ambos são errados. Ambos são errados. E por isso vemos na Apocalipse 17, quando aparece a mulher de escarlata montada numa besta, que esta mulher de escarlata não é nenhuma outra, mas a Igreja Católica. Esta mulher escarlata, a Igreja Católica, montada numa besta, tem que ser esta besta que vem daqui, mas só montou na besta a partir deste momento na história. E por isso a mulher do Apocalipse 17 só monta a besta depois dela, a mulher, existir. Está claro. E por isso a besta de Apocalipse 17, que na realidade em Apocalipse 17 refere-se a 2 bestas, a Apocalipse 13 refere-se a 2 bestas, mas a besta da Apocalipse 7, que ela está a montar, está só a referir ao resto do Império Romano, porque ela não montou o período anterior. Porquê? Porque ela não existia no período anterior. Isso é importante para entendermos esta comparação destas profecias bíblicas. Ora, continuando com o resto do quadro, porque na página anterior eu estava a ver até esta secção aqui, que é a mulher de escarlata montada numa besta, por isso vamos ver um bocadinho atrás, foi o que eu mostrei. Este aqui é o fim desta página, mas na página a seguir agora estou simplesmente a mostrar daqui para baixo. Então vemos aqui, daqui para baixo, vemos então que a Apocalipse 17, que é esta mulher de escarlata montando uma besta, e vê-se que esta besta tem 7 cabeças e 10 chifres. E estas 7 cabeças desta besta que a mulher de escarlata monta é comparada às outras bestas daqui de Daniel 7 e Apocalipse 13. E vê-se então, para fazer um relacionamento completo, na Apocalipse 13, onde estes reinos eram representados como chifres, ou no Apocalipse 7, onde estes reinos eram representados como chifres, vê-se que aqui é no Apocalipse 17, porque os reinos anteriores não são mencionados, por isso agora
esses chifres são representados como cabeças que a igreja está a montar, isto é, montados pela mulher. E estes últimos 10 chifres aqui ao fim são estes 10 dedos de Daniel 2. Esse ainda vai ser ressuscitado. E por isso é importante ver isto, ter um entendimento destas bestas, assim um entendimento geral, para podermos continuar com o estudo. Por isso estamos a ver aqui que estas partes aqui, digamos assim, do Império Romano, são ressurreições do Império Romano, e estas ressurreições do Império Romano começaram com a restauração imperial de Justiniano, no ano 554. Ele reconheceu e submeteu-se à supremacia do Papa, e os outros 5 que existiram aqui, todos foram coroados pelo Papa, assim como Mussolini e Hitler também, nesses períodos, também tiveram uma representação com o Papa. E por isso vê-se que pomos isto tudo em conjunto. O único que falta, que ainda é futuro, é esta 7ª cabeça, Apocalipse 17, com 10 chifres, que é este último chifre da Apocalipse 13, e que é também os 10 dedos dos pés. É interessante, geralmente podemos referir que são 5 dedos do pé esquerdo e 5 dedos do pé direito. Por isso é bem possível que seja uma representação europeia de volta ao Oriente e ao Ocidente. Mas isso ainda é futuro. Então, continuando. Agora, onde paramos? Porque foi importante rever isto de uma maneira assim bem detalhada de Apocalipse. Ora, onde paramos em Apocalipse 6, vamos então ver aqui, Apocalipse capítulo 6, paramos, da última vez, no versículo 1 e 2, que representa o primeiro selo, que era o cavalo branco. E por isso abordamos isto, comparamos o cavalo branco com Mateus 24, versículo 4 e 5. Então vamos ver aí, Mateus 24, versículo 4 e 5 diz: E ele respondeu, e vede que ninguém os engana, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Virão muitos em nome de Cristo. E isto representa religião falsa. Muitos. Muitos. E é o que tem acontecido. Porque estes disfarçaram como apóstolos de Cristo. Vejamos então em 2 Coríntios capítulo 11. 2 Coríntios capítulo 11. Vamos ver aqui, 2 Coríntios capítulo 11. Versículo 13 a 15. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos. Queridos irmãos, fraudas, coisas de mentiras, são originadas por Satanás, que ele é o pai das mentiras. Satanás é o pai das mentiras. E depois, que ele é o assassino das mentiras e o pai, que é o pai delas. E diz assim, pois tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Sim, mas não são apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros, os ministros de Satanás, se transformem
em ministros de justiça. Ministros de Jesus Cristo. Interessante aqui a falar ministros de justiça. Interessante que não está a dizer simplesmente ministros de graça, da graça. Porque, sim, Deus nos dá a graça de Deus. Temos um guia de estudo acerca da graça de Deus que encorajo a vocês a lerem cuidadosamente, a estudarem cuidadosamente. E quando acabar esta série de estudos acerca de Apocalipse, gostava talvez de iniciar uma série de estudos bíblicos acerca da graça. Mas continuando. Diz aqui, se transforma em ministros de justiça. Isto é da obediência à lei de Deus. Ministros de Jesus Cristo. Por isso, os ministros de Satanás estão-se disfarçando como ministros de justiça. Mas diz, e o fim deles será conforme as suas obras. Por isso, como Jesus Cristo disse em Mateus 24, muitos virão em nome de Cristo. Queridos irmãos, o que é que a palavra Cristo quer dizer? Cristo quer dizer o ungido. O Messias. O ungido. Por exemplo, o rei Saul foi ungido. O rei David foi ungido. Ungidos. Jesus Cristo foi ungido como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele virá como governante mundial, como Rei do mundo da manhã, do reino mileniar. Ele vai estabelecer um reino de paz na terra, inicialmente, como sabemos, por 1000 anos, e depois haverá outros eventos, que falaremos noutra ocasião, e depois haverá uma segunda ressurreição e o juízo final. E depois haverá uma nova terra e um novo céu, que o Pai então virá para a terra. Mas, como vemos aqui, Cristo, a palavra Cristo, a palavra Messias, representa não só Jesus Cristo como uma pessoa religiosa, digamos assim, como o sumo sacerdote, como o Senhor dos Senhores, mas representa como o Rei dos Reis. E hoje vemos muitos governantes clamando que vão trazer grandes soluções ao nosso país. Isto, de uma maneira de ver, praticamente estão a dizer que vem em nome de quem vai salvar o país, o mundo. E por isso pode ser interpretado também como estes governantes que vêm trazer uma falsa entendimento às pessoas que votam por eles, pensando, olha, que vai resolver os problemas do nosso país, mas não resolvem nada. Só trazem mais problemas. E isso é o que está a acontecer hoje em dia. Ora, outro ponto importante aqui é que estes cavaleiros, não só este cavaleiro, mas estes cavaleiros têm montado durante as eras os seus cavalos e continuará cavalgando e continuarão cavalgando até que sejam depostos. Não só o cavalo branco, que é a religião falsa, e mais especificamente a Igreja Católica, mas também estes falsos líderes, que dizem que vão trazer paz e soluções ao nosso país, mas não trazem nada, só trazem mais problemas. Mas
este sistema de liderança religiosa falsa, este sistema de liderança civil falsa, vai continuar até a vinda de Cristo. Por isso, o primeiro selo, que é o cavalo branco, não para quando o segundo selo é aberto. Ele continua. E o segundo selo não para quando o terceiro selo é aberto, mas continua. E assim, continua até a vinda de Cristo. Até a vinda de Cristo. Também lemos em Daniel 7 acerca deste pequeno chifre. Este pequeno chifre, como vimos, fala coisas contra Deus e então ele é estes ensinos falsos, esta falsa religião. Isso é que é este chifre, este pequeno chifre, religião falsa, ensinos pagãos, que, irmãos, infiltraram a igreja desde o início, desde quando Jesus fundou a igreja. E desde aí, e está claro, sabemos que já existiam ensinos falsos, ensinos pagãos já existiam desde os dias de Adão e Eva. Mas estou a falar aqui acerca de infiltrar a igreja desde o início que a igreja foi fundada. E veio-se a desenvolver até o que se cristalizou, digamos assim, ou se formou a Igreja Católica Romana, Roma. Então essa igreja misturada com a besta governamental tem causado guerras, fomes, doenças e morte. Umas causadas por religião, outras causadas pelos governos ou pelos dois, em combinação. E por isso, ao fim de 1260 anos, quando foi iniciado durante o Concílio de Niceia e a perseguição dos cristãos, houve um período em que a igreja teve que fugir. E durante esses 1260 anos, causou muitas mortes. Sim, é importante entender que o período de 1260 anos é diferente quando está a falar ao que aconteceu com o Império Romano. Como vimos no quadro, é um período de 1260 anos um bocado diferente, mas mesmo assim, 1260 anos. Agora, estou a falar aqui acerca da perseguição da igreja, que causou muitas mortes. E parou quando houve vários protestos contra a igreja católica, daí desenvolveu-se o que veio a ser, por exemplo, as igrejas protestantes, essas nasceram, e também houve, à volta desse, desenvolveu-se mudanças nos governos, e então houve o desenvolvimento que chamam do Novo Mundo, dos peregrinos que foram para a América, e então veio este, digamos assim, novo mundo que trouxe uma possibilidade da Igreja de Deus crescer de uma maneira como cresceu até hoje. Também tem as suas filhas nasceram. Sabemos, por exemplo, vejam ler aqui em Apocalipse capítulo 17, versículo 5. Está aqui a falar das suas filhas. Diz assim, na sua fronte achava escrito um nome, mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes, as suas filhas. Estas igrejas protestantes que um dia se vão reunir de volta para formarem, digamos assim, um sistema ecuménico dessas igrejas. E que nós, está claro, que a Igreja de Deus somos separados. Sempre fomos separados da Igreja Católica, porque a Igreja de Deus tem existido antes da Igreja Católica e continuará. Porque Jesus Cristo disse que
Os portões da morte nunca conquistarão a igreja. A igreja de Deus sempre sobreviverá. E não é só um ponto de defesa, mas é um ponto de ataque. A igreja nunca cairá. Continuará. Sim, a força vai ser diminuída nos dias do futuro, vai haver uma diminuição da força por causa dos ataques de Satanás. Mas quando o poder dos santos for completamente destruído, é a vinda de Cristo. É o que lemos em outras escrituras. Bem, continuando então, em Apocalipse capítulo 6, versículo 3 a 4. Apocalipse capítulo 6, versículo 3 a 4, diz assim: Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: Vem, e saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, também lhe foi dada uma grande espada. Aí vê-se então que isso é em paralelo com Mateus 24, versículo 6 a 7, a primeira parte do versículo 7. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso aconteça. Mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Este é o cavalo vermelho. Como disse, quando Jesus fundou a igreja, houve falsos ensinos, mas foi durante um período em que havia um bocadinho de paz, uma certa paz no Império Romano. Mas não durou muito tempo. Depois disso, houve guerras, houve muitas guerras. E essas guerras têm continuado através das eras e continuarão cavalgando até que os governos e as religiões de homens sejam depostos à vinda de Cristo. O auge deste cavalo vermelho, digamos assim, o último cavalgar deste cavalo vermelho, está em Apocalipse 16, versículo 14. Vejam comigo, se faz favor. Apocalipse 16, versículo 14. Está aqui a falar, porque estes são os espíritos demónios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro. Quer dizer que estes reis do mundo, com as suas guerras, com as suas lutas, vão continuar e vão juntar estes reis do mundo para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. O auge, o ponto final desta cavalgada do cavalo vermelho é a vinda de Cristo. Quando Cristo vier, e estes se vão reunir no vale de Armagedon, e depois vão marchar de Armagedon para Jerusalém, para a guerra, ou a batalha, do grande dia do Deus Poderoso. Não é a batalha de Armagedon. Armagedon é onde se vão reunir. Depois de Armagedon vão para Jerusalém para lutar contra Cristo. A batalha do grande dia do Deus Poderoso é o que vemos no Apocalipse 19, versículo 11 a 21. Apocalipse 19. Vê-se aí, viu o céu aberto e eis um cavalo branco. Então este cavalo branco é o verdadeiro Cristo. O cavalo branco, inicialmente, de Apocalipse 1 e 2, é religião falsa. Mas este cavalo branco, do versículo 11 de Apocalipse 19, é o verdadeiro Cristo, porque diz: o seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. A sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama Verbo de Deus. É o Verbo, é o Cordeiro, é Jesus Cristo. E seguiram-nos os exércitos que há no céu,
montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Saiu da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa o nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então viu um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comeis carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Isto é aqueles que vão lutar contra Cristo, que vão estar reunidos, que se vão reunir para esta batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Para que, continuando a ler no versículo 19, e vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Estavam preparados para lutar contra Cristo e as suas tropas espirituais, angélicas, de anjos. E nós vamos estar com ele também. Está claro, aqueles anjos são os que vão lutar, não vamos nós. Nós não vamos lutar. Teremos sido acabados de ressuscitar como seres espirituais, praticamente seremos assim, bebés em termos espiritual, de maneira de aprender a usar este corpo novo. Vamos ter anjos à nossa volta a nos ajudar, porque somos, digamos assim, estamos a aprender a andar e a gatinhar como seres espirituais. Mas aqueles seres fortes, angélicos, vão lutar com Cristo. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, com os sinais feitos diante dela. Seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. E por isso vemos este cavalo vermelho vai continuar a cavalgar durante o período da grande tribulação, durante o período das trombetas, e só vai parar de cavalgar na batalha do grande dia de Deus Todo-Poderoso. Depois vem o cavalo preto, que vemos aqui em Apocalipse 6, versículo 5 e 6. E diz assim: quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão, e eu vi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo, por 1 denário, 3 medidas de cevada, por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. E então, isso é paralelo a Mateus 24, uma parte de Mateus 24, que diz que haverá fomes. Isso são consequências, não só da perseguição religiosa, que vai haver, mas de guerras também. E então, o que acontece? A extrema escassez de alimentos e de outras necessidades básicas da vida. Quando há guerras, quando há perseguição religiosa, há falta de comida. E por isso vemos que conflitos militares entre as nações, ou resultados de ditaduras, ou resultados de discriminação contra certos povos ou grupos étnicos, de certas pessoas, de certas raças, ou certos grupos, discriminação. Isso faz uma destruição das propriedades. E por isso vai interromper a produção agrícola, levando à grave e generalizada escassez de alimentos e outras necessidades.
Esse é o cavalo preto. E depois, no versículo 7 a 8, vem o cavalo amarelo. Ou algumas traduções do hebreu dizem que é um bocado amarelo e assim verde, verdeado. Amarelo assim um bocado verdeado. Quer dizer, é como uma pessoa que está doente, está pálida, está assim, uma cor assim um bocado amarelo, pálido, um cavalo amarelo, que representa, vejamos aqui em Apocalipse capítulo 6, versículo 7 e 8, quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente, dizendo, vem, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte e o Inferno. Ora, inferno, palavra grega, Hades, que quer dizer sepultura. A morte e a sepultura. Sim, quando há morte, grande quantidade de pessoas mortas, abrem grandes buracos e põem as pessoas todas aí, numas sepulturas grandes e coisas assim. Né? Sendo este chamado morte e Hades, a sepultura, o estava seguindo e foi-lhes dada a autoridade sobre a quarta parte da terra para matar à espada, pela fome, pela mortandade, isto é, seja várias doenças, pragas, ou seja, e por meio das feras da terra. O que é estas feras da terra? Feras da terra são doenças que pessoas têm por ervas ou por micróbios, ou sei lá o que mais. Essas são as feras da terra. Vêm da terra estas coisas assim que nem vemos. Isso é paralelo também à segunda parte de Mateus 24, 7, que diz e pestes e terremotos em vários lugares. Eu estou a referir aqui à versão Almeida Corrigida e Fiel e a Almeida Revista e Corrigida. Porquê? Porque a palavra pestes está no grego, não aparece na versão Almeida Revista e Atualizada. Mas está lá, pestes. Pestes são doenças através de digamos assim, por exemplo, doenças que vêm de animais selvagens da terra, que se tornarão uma preocupação de ruptura da sociedade. Isto é, uma aplicação pode ser animais que sejam hospedeiros de doenças, como ratos, ou até mesmo os agentes patológicos microscópicos. E também terremotos. A palavra terremotos no grego, é a palavra da concordância de Strong, número 4578, que é a palavra seismos, que quer dizer movimentos sismográficos, quer dizer, da Terra não só terremotos, mas pode ser movimentos de, por exemplo, temporais, ventos fortes, quer dizer, ventanias muito fortes e tornados e sei lá o que mais. Isto tudo é parte desta palavra no grego. Não é só terremotos, é ventanias, é vulcões e sei lá, estes ventos muito fortes em vários lugares. E quando isto acontece, estas pestes, estas mortes, o resultado das guerras, e isso tudo, e desta perseguição religiosa, o que é que acontece? Morte e sepultura. O resultado é morte e sepultura. Então, irmão, vamos então agora ver em Mateus 24. Mateus 24, vemos aí muitos detalhes acerca deste período, dos quais não sabemos em grande precisão o que são exatamente, porque está a dar coisas gerais, não está a dar coisas específicas. Primeiro, diz, mas todas estas coisas são o princípio de dores, no versículo 8.
quer dizer que é o começo das dores. Quer dizer que as dores depois vão ficar pior e piores. Eu acho, irmão, que estamos no princípio das dores. Mesmo agora, isto aqui vai piorar, acelerar muito. Mas os detalhes, como são estas coisas específicas que vão acontecer, não sabemos. Sim, sabemos que a Bíblia nos dá, digamos assim, estas marcações importantes. Estas marcações importantes para nós sabermos aonde olhar. Mas vai haver muitas coisas que vão causar pessoas para ficarem ofendidas. Porque diz, neste tempo muitos serão escandalizados. Queridos irmãos, pessoas hoje em dia estão a ficar ofendidas acerca de coisas pequeninas. Por exemplo, estão a ficar ofendidas por causa de máscaras, usar ou não usar máscaras. Queridos irmãos, isto não é o problema principal. Se as pessoas estão a ficar ofendidas com estas coisas pequenas, imagine quando vier as coisas grandes. Se estamos a batalhar quando corremos assim, imagine quando tivermos que correr contra cavalos, como diz o profeta, se me lembro corretamente, a Abacuque. Imagine quando tivermos os grandes problemas mesmo. E por isso as pessoas começam a trair um ao outro. Começam a dizer coisas, por exemplo, no Facebook ou na mídia social. Começam a dizer coisas que magoam, que não deviam dizer como cristãos, mas dizem. Queridos irmãos, são demonstrações nessas palavras que estão a dizer de que não estão a demonstrar grande amor pelo próximo. Perdão. Por isso, precisamos ter cuidado com isto. Isso vai acontecer. Mateus 24, versículo 11 diz, e vão surgir muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Irmãos, vai haver ideias que as pessoas dizem, olha, isto vai ser a besta, ou isto é a marca da besta, ou aquilo é a marca da besta, ou a vacina é a marca da besta, ou a vacina vai entrar em você e vai mudar a sua maneira de pensar e depois vão poder fazer um raio-x e por isso você tem a marca da besta por causa desta vacina, ou seja lá o que for. Falsos profetas enganarão a muitos. A muitos. Porquê? Porque estas ideias vão ser muito fortes. Vão ser muito fortes. E além disso, vai haver muita iniquidade. Por exemplo, estas atitudes LBGT e sei lá que mais outra letra, de atitudes, falta de amor verdadeiro, de falsificação, de mentiras, falsificação, aldrabar as pessoas. Isto vai multiplicar. E por isso, o amor de muitos se vai esfriar. Se vai esfriar, infelizmente. Mas nós temos que perseverar por isto. Isto vai ficar pior, irmãos. Vai ficar pior. Muito pior. Isto é só o começo. É só o princípio das dores. Temos que perseverar até ao fim. Não há outra alternativa. Estes detalhes destas coisas pequenas que vão acontecer, mas que vão tornar-se muito grandes e que vão enganar a muitos e que vão escandalizar a muitos. Não sei o que são esses detalhes. Um dia pode ser acerca de votar ou não votar. Outro dia pode ser usar máscaras ou não usar máscaras. Outro dia pode ser tomar uma vacina ou não tomar uma vacina. Outro dia pode ser qualquer outra coisa. E vão causar problemas. Mas um sinal importante é que este Evangelho do Reino de Deus, a boa nova
do reino de Deus vai ser pregada. Isso é a nossa responsabilidade. Isso é o que nós temos que fazer. Isso é o que a Igreja de Deus tem que fazer. E sim, nós como irmãos podemos ajudar nisso. Sim, muitos irmãos pensamos, olha, eu fico escondido, não faço nada. Temos uma responsabilidade também. Não estou a dizer para serem ministros, não estou a dizer para serem pregadores, isso é uma decisão de Deus, mas podemos ajudar. Podemos ajudar a distribuir a revista A Boa Nova. Podemos ser uma luz, um bom exemplo. Podemos ser pessoas que sejam agradáveis a outros. Por exemplo, você tem um prato, por exemplo, um prato, parece muito bonito, mas você toma um bocadinho e diz, falta sal, temos que pôr assim um bocadinho de sal, agora está bom, já sabe bem, não é? Mas se você puser sal demais, também não sabe bem. E por isso tem que ser sal de uma quantidade, um bocadinho, suficiente para dar um bom sabor. Como é que você está a ser um exemplo? Está a ser um exemplo com outras pessoas, a falar com outras pessoas, de uma maneira que seja salgado demais ou que não tenha sal nenhum. Acho que às vezes, é a minha opinião, às vezes nós, na Igreja de Deus, nos tornamos um bocadinho, digamos assim, insípidos, sem sal nenhum e tendo muito medo de ser um exemplo e dizer, olha, não sei o que é que isto vai acontecer, olha, não sei, não há solução, não há solução. Porque não dizemos, sim, há uma solução. Porque eu acredito que existe Deus e Deus virá para a Terra e vai trazer uma solução à Terra. E deixar. Você pensa, pronto, e deixa. Não puxar mais. Pois se a pessoa estiver interessada em ver o nosso bom exemplo, tudo bem. Respondemos com humildade e com carinho. Mas não devemos ter vergonha de Jesus Cristo. Não devemos ter vergonha de Jesus Cristo. Não estou a dizer para ser uma coisa completamente do oposto, mas temos que ser um bom exemplo. Temos que ser como sal e como luz. A luz também, eu digo, se a luz está a fazer barulho, eu vou tirar essa lâmpada. Se nós estamos a fazer barulho, vou tirar, vou desligar, não estou interessado nessa pessoa. E aí, por isso, há um certo equilíbrio. Mas a Igreja, como uma organização, sim, a verdadeira Igreja de Deus é um organismo espiritual. Mas, para fazermos a obra de Deus na Terra, temos que estar juntos como uma organização, como uma equipe, para fazer a obra. Por exemplo, como é que podemos distribuir a Boa Nova se todos nós estivéssemos nas nossas próprias direções e não tivéssemos a ajudar um ao outro? Por isso temos irmãos, por exemplo, no Brasil, que ajudam a levar, por exemplo, os PDFs. Há uma gráfica. Temos irmãos que ajudam a pôr as boas novas em envelopes. Temos irmãos que ajudam a traduzir. Temos irmãos que ajudam, por exemplo, a fazer o layout da revista. Temos irmãos que ajudam a pôr as coisas no website. Temos irmãos que ajudam a responder às perguntas que vêm e que mandam as perguntas para nós e que apanham e trabalham no website para tudo estar a funcionar. Isto tudo requer uma equipe. Ou, noutras palavras, requer uma organização física de membros da Igreja de Deus. Sim, membros da Igreja de Deus, verdadeiros membros, temos de ser o corpo espiritual de Cristo. Mas temos que nos organizar juntos. Temos que legalizar as nossas ações. Temos que, por exemplo, no Brasil, temos que estar registados e temos que ter um CNPJ para podermos ter uma conta bancária para pagar a gráfica e coisas desse género. Queridos irmãos, sim, a Igreja de Deus é um organismo espiritual.
Mas temos que estar organizados fisicamente, como uma organização para fazer a obra. E sim, precisamos de estar comprometidos não só a Jesus Cristo e ao corpo espiritual de Cristo, mas precisamos estar comprometidos a fazer a obra para trabalharmos e suportarmos e encorajarmos um ao outro a fazer a obra fisicamente. Porque se não fizermos isto, o Evangelho do Reino não vai ser pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E isso tem que ser feito. E bendito aquele que, quando Jesus Cristo vier, estiver ocupado a fazer o que deve fazer. Porque isto vai acontecer. Isto vai ser realizado. Você tem uma oportunidade, como chamado, de cooperar e ajudar na obra. Mas se você ajuda ou não, é a sua decisão. É a sua decisão. Então, virá o fim. Durante o período da Segunda Grande Guerra, este Evangelho do Reino de Deus não estava a ser pregado. Mas hoje está. Ora, se hoje está, o fim está perto. Porque isto é um sinal do fim. Que a boa nova do Reino de Deus tem que ser pregada. O versículo 15. E depois diz, quando vires que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda, ou atenda. Sim, queridos irmãos, esse vai ser o que vamos abordar no próximo estudo. Vamos começar a falar acerca da abominação de desolação. Eu tenho demonstrado este quadro, este gráfico, digamos assim, de uma sequência de eventos até à vinda de Cristo. A vinda de Cristo simbolizada aqui que vem como um relâmpago. Representa a sétima trombeta. Mas estas 7 trombetas representam o 7º selo. Antes disso, há o 6º selo, que é os sinais celestes. Antes disso, há a grande tribulação, que é o 5º selo. E antes da grande tribulação, há a abominação desoladora, que foi o que acabámos de ler há pouco. E antes disso, há estes 4 primeiros selos, que estes 4 cavalos, que não só têm cavalgado, mas continuarão cavalgando até à vinda de Cristo. É importante entendermos isto. É importante entendermos isto. Ora, entretanto, coisas estão acontecendo. Coisas que temos que estar a olhar e a ver. É a nação de Israel, no Médio Oriente. E sacrifícios. Hoje em dia, sacrifícios não estão a ser oferecidos lá. Quando é que isso vai acontecer? Para serem parados. Interessante. Vamos ver esta besta. Foi que eu dediquei bastantes momentos a explicar a importância desta besta e destes 10 reis que virão, que são os 10 dedos do pé de Daniel 2, mas que são parte da mesma estátua, da mesma imagem esta besta que tem existido na Europa através do Império Romano. É a continuação disso. Não pode ser um governo completamente diferente. Tem que ser parte desta estátua, desta imagem. Temos também profecias, como em Daniel 11, acerca do rei do norte e do rei do sul. Pontos interessantes, que temos que entender isso. Vemos, por exemplo, as nações de Israel, as nações de fala inglesa, a perda da honra, a perda do poder, a perda de reconhecimento internacional. Vemos esta Igreja Católica e a unificação das suas filhas, das suas meretrizes, das igrejas protestantes, do ecumenismo, o desenvolvimento da Igreja de Deus, de pregar o reino de Deus e a imoralidade deste mundo, em que tudo está de pernas para o ar. O bem é mal, é dito como mal e o mal é dito como bem. É o mundo em que vivemos, parece mentira. Eu nunca pensei que seria como é hoje em dia. Coisa terrível.
a decadência da moralidade, uma coisa inimaginável. São os 7 pontos para observar. Detalhes disto não sabemos, mas são bastantes coisas aqui para termos bem focados, bem concentrados nestas marcações importantes. O falso profeta que tem que aparecer, a abominação desoladora e os sinais celestes. E depois vemos aqui como o livro do Apocalipse se descreve alguns destes detalhes. Aqui, para nós vermos isso. Bem, irmãos, aqui vou concluir hoje e no próximo estudo continuaremos deste ponto.